Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo Portugal. Hoje eu tenho uma convidada super especial, uma amiga, Ana Ventura, que vai contar pra gente como é viver em Vila Nova de Gaia. As pessoas já sabem que eu tenho uma certa admiração enorme pela cidade, fazia parte, inclusive, do meu roteiro de planejamento. Então, hoje eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor para você que está pesquisando sobre a cidade. Ana, seja bem-vinda, se apresenta e vamos começar, porque hoje o bate-papo vai ser extenso. Olá, gente, eu sou Ana Ventura, vivo hoje em Vila Nova de Gaia, mas vivia no Brasil, em São Paulo. Sou nascida em Santos, litoral de São Paulo, e vivo aqui em Portugal há 5 anos e escolhi, junto com a minha família, Vila Nova de Gaia para viver. Eu sou suspeita, sou encantada com Gaia. As pessoas até costumam dizer que parece que eu sempre vivi ali, né? E eu Só gosto falta muito. você falar assim, ó, é a melhor cidade para viver em Portugal, porque os episódios já gravados, todas começaram falando a mesma coisa. Mas eu sou dessa opinião. Escolham Gaia que vocês não irão se arrepender. Bom, Ana, quem já assistiu os episódios anteriores já sabe qual é a proposta. Para quem não assistiu, a gente vai falar aqui. Na verdade, esses encontros têm o objetivo de encurtar o processo, né, de estudo, porque a gente sabe que um dos fatores cruciais para uma boa imigração é você estudar o país, é você saber efetivamente o que vai te esperar pela frente, porque imprevistos a gente sabe que ocorrem, ajustes são necessários no meio do caminho, mas quanto mais informação real você tiver, a gente sabe que isso facilita muito o processo pós-chegada. Então, eu fiz questão de convidar pessoas que já estavam aqui há algum tempo, para que pudesse de fato trazer uma história, não por ser uma história de sucesso, né? Não por ser uma escolha de sucesso, por mais que a gente saiba que foi, para cada uma dessas pessoas tem sido uma escolha positiva, mas para poder trazer com mais propriedade, né? A vida, vocês vai abrir aí um pouco da vida de vocês. Então, eu acho que a gente pode começar falando assim, conta pra gente o que primeiramente fez com que Gaia se tornasse ali o topo, ou talvez uma das prioridades na escolha de vocês. Como foi esse critério de avaliação inicial? Eu acho assim, primeiro a gente começa definindo se vai ficar na região sul ou na região norte, né? Sim. E aí nós tínhamos essa clareza que queríamos viver na região norte de Portugal, porque eu e meu marido nós somos engenheiros e quando nós mudamos para cá, a gente veio ainda numa idade assim que de trabalho e na nossa visão, a região norte, por ser mais industrializada, enfim, e ter essas alternativas não só em outros segmentos, mas também nesse segmento de industrial. Então a gente definiu que viria para a região norte. Sim. Mas ainda não tínhamos a Qual clareza cidade? da cidade. Aí viemos cerca de meio ano antes de nós mudarmos para Portugal, nós viemos fazer uma viagem para conhecer as cidades, né? E chegamos a também passar pelas cidades do sul, só para tirar dúvida, mas ficamos mais tempo na região norte. E aí passamos por Aveiro, eu tenho família em Aveiro, a família da minha mãe tem primos em Aveiro, então a gente também a gente avaliou, passou por lá. E Porto, né, claro, Matosinhos e Gaia. Essas cidades que estavam ali no radar. Mas Gaia nos chamou a atenção porque eu, como nasci numa cidade de praia, né, eu gostava, a opção de escolha também para nós passava por isso, de ter uma cidade que pudesse ter a praia próximo
e que tenha uma beleza natural ali no dia a dia do convívio nosso, né? Sim. E Gaia tem isso. Gaia tem uma extensão enorme, litorânea ali de praia, são mais de 10 quilômetros de praia, e é uma cidade que é uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, mas Gaia é maior do que o Porto, né? Sim. É uma cidade com uma área geográfica Inclusive muito grande. a área de litorânea, né, do Porto acaba sendo muito menor do que a área de Gaia. O Exato. Porto cresce mais para dentro, né? Então eu visualizava que lá a gente tinha mais opções também de moradia, né? Porque a gente tem também essa preocupação, né? Da onde vai Sim. viver, enfim. Então a escolha por Gaia tem a ver principalmente com isso e pela proximidade com o Porto. Sim, vamos pegar então como primeiro tópico, vamos falar o seguinte, a presença da praia, esse convívio com esse ambiente, né, era uma necessidade sua em função dos seus hábitos antigos, mas a gente está no norte de Portugal. Conta um pouco, fala da sua experiência e expectativas em relação ao clima. Viver numa cidade litorânea no norte, com o clima que você tem, como funciona isso no dia a dia? Então assim, Porque a gente tem que contar as coisas reais, exatamente. né? Não pode falar, moro na praia, então vou à praia. Não funciona assim. Eu já não era uma pessoa que eu tinha esse hábito tão frequente de ir à praia todo final de semana, até porque eu vivia em São Paulo, né? Apesar de ser nasci no litoral, mas eu gosto de ter a praia, o visual, Sim. né? A sensação de que ela tá ali. Ela tá ali, né? É muito agradável. Você, às vezes, num dia qualquer, você tem aquele visual ali no seu dia a dia. Isso me agrada muito. Mas, efetivamente, praia em si, você tirar proveito de estar ali na praia, isso realmente aqui em Portugal só acontece mesmo no verão. E na região norte, como venta muito, tem que ser mesmo no verão. Nos meses de julho e agosto, é possível você aproveitar um pouco da praia também em Gaia, né? Mas no restante do ano, você vai mais aproveitar ali o fato dela estar lá, Poder né? caminhar, coloca um casaquinho. Caminhar no fim do dia, super gostoso, né? Sim. Eu acho que também uma coisa interessante é que na Avenida Beira-Mar ali, que começa ali na Foz do Douro e vai até o final da praia, já quase divisa com Aveiro, em vários lugares tem restaurantes, Sim. né? A beira-mar. Inclusive, você me apresentou um que eu adoro, que é na praia. Na verdade, você me apresentou dois, né? Que a gente tanto o brasão quanto o japonês, que eu não me lembro o nome, os dois ficam na região da praia. Então isso também é super agradável, né? Você mesmo que não esteja um dia quente de verão, você em épocas do ano onde é muito ensolarada, como na primavera, no outono e até mesmo no inverno, tem dias muito ensolarados. Você tá ali, né, sentar num restaurante ali com aquele visual, eu adoro. E de maneira geral, vocês se adaptaram bem ao clima? Em relação, não à praia, mas em relação a ser uma cidade no norte com tempo mais frio, em relação à mudança de clima do Brasil para cá, você diria que isso foi uma etapa tranquila? Eu acho que sim. Na verdade, à medida que você... Acho que no primeiro ano que você chega, você sente um pouco mais ali, né? A diferença de temperatura em relação ao que a gente está acostumado no Brasil. Mas depois, à medida de cada ano que passa, eu sinto isso. Parece que você sente menos frio, né? Eu costumo dizer que a gente deixa de ser turista, vai deixando de ser turista e vai incorporando o clima à nossa vida. Então a gente já sabe a roupa mais adequada para vestir, os lugares que facilitam a nossa ida e vinda. Eu acho que isso também vai mudando com o tempo. E também assim, o inverno mesmo em Portugal, ele não é muito severo, né? Quando você está aqui vivendo, que você tem a oportunidade de fazer pequenas viagens e conhecer outros países da Europa, aí você vê aqui é muito quente, aqui é muito gostoso, né? E eu acho a única
fase que eu acho que incomoda um pouco mais é naquela fase do inverno que é muito chuvosa. E aí, realmente, assim, fica aqueles dias muito cinzas, né? Escuros, sem muita luz. Mas passa. E são poucos os dias, não são muitos dias corridos que fica esse clima. Vamos falar sobre uma outra questão da vida, né? Da escolha da cidade, que no caso de Gaia, é muito comum esse assunto, né? Gaia, às vezes, ela chama a atenção da pessoa que está planejando, e vou falar por experiência própria, foi o meu caso, quando você faz a comparação ao Porto. Sim. Normalmente as pessoas olham para o Porto e o Porto é o alvo da região norte. Sim. E aí, às vezes, por uma questão normalmente de valor, né? A pessoa fala, mas o custo de vida no Porto é mais alto do que nos arredores. Acaba que as pessoas abrem a mente para viver essa vida em cidades vizinhas. E Gaia, a gente brinca, né, e fala assim, é só atravessar a ponte e você já está em Gaia e Porto em menos de 5 minutos. Você considera que o custo de vida de fato faça essa diferença? Porque eu acredito que, com exceção da moradia, né, que seja... E hoje eu acho que uma diferença menos relevante, porque eu acredito que aquela diferença tão significativa de uma cidade para outra, hoje ela, ao meu ver, não é tão grande. Mas do restante, assim, porque o custo de vida envolve muitas coisas, né? Envolve os nossos hábitos. Você considera que em Gaia você tenha um custo de vida maior, menor, ou menor do que o Porto por ter esse olhar e maior do que outras cidades vizinhas? Como que você diria, o que você poderia falar um pouco sobre o custo de vida? Eu acho que ainda assim, eu considero que seja um pouco menor do que o Porto. É claro que, sem dúvida, o que mais pesa é a questão da moradia. Sim. E em Gaia, como eu disse, a área geográfica de Gaia é muito maior do que o Porto. O Porto é mais concentrado. Então, por esse motivo, acaba tendo uma oferta muito maior ali de possibilidades, né, de freguesias. Por exemplo, em Gaia... são um total de 21 freguesias, né? Que são os bairros, no caso. Sim. E então você encontra ali. Você também vai ter dentro opção. de Gaia as opções mais baratas e mais caras para se viver de acordo com a freguesia que você escolher. É isso. Agora, isso com relação à moradia. Agora, com relação aos demais custos, né? De alimentação, transporte essas coisas. É muito parecido, né? Com o Porto, eu considero. E uma coisa importante que eu acho que é importante dizer é que você consegue fazer tudo em Gaia, né? Você não precisa ficar atravessando... É uma cidade autônoma. Exatamente. Você pode ir para o Porto, pode ir para Aveiro, você está super bem localizado, mas é uma cidade autossuficiente. Você consegue fazer tudo lá, né? Então, em todas as freguesias, enfim, tem supermercado, tem o que você precisa ali no seu dia a dia, né? Farmácia e tudo. Sim. Você encontra muito à porta, né? Por quê? Porque justamente por isso, por ser uma cidade mais residencial, né? Assim, muitas pessoas trabalham no Porto e vivem em Gaia. Então, acaba tendo até mais estrutura para próximo de casa, por ter mais gente vivendo na cidade. Em relação à comunidade local, o que eu acho que, pelo fato de ser uma cidade geograficamente maior, ela não tem, a comunidade não é tão concentrada, né? Mas tem muitos brasileiros vivendo em Gaia. A gente percebe a cada ano esse movimento aumentando, justamente pela escola. Porque os meus filhos, quando começou com um aluno, ele foi para 5, agora tem 10. Exatamente. Os meninos, quando chegaram na escola, o Caio foi numa turma que tinha um brasileiro. O Caio entrou no 10º ano do ensino médio, né? Do ensino secundário. E o Lucas entrou no 7º ano. E na escola onde ele entrou, na turma dele eram só portugueses, só tinha ele de brasileiro. E aí, a passar do ano... Sempre, todo ano... Vai acrescentando. Todo ano tinha mais um, até chegar ao ponto, o Caio já saiu, né, da escola, tá na universidade, mas o Lucas ainda permanece
está no último ano do secundário nessa escola. E eles montaram um grupo, a escola tem até um projeto para acolher imigrantes de uma forma geral. E aí a escola montou um projeto que quem é estrangeiro recebe os novos estrangeiros que chegam, Legal. né? E aí o Lucas falando que... Até porque é uma experiência para que eles conseguem retratar também, né? Viveram isso. Não, eu acho isso fantástico, porque acolhe mesmo, né? A pessoa, principalmente a criança, chegou ali numa nova escola, numa nova cidade. Então, a escola tem esse projeto de acolhimento a imigrantes. E aí o Lucas foi chamado para participar como sendo veterano, né? Porque ele já está há 5 anos nessa escola. E eu achei curioso. E aí ele falou, mãe, nem eu sabia que tinha tanto brasileiro na escola. Porque ele foi chamado como veterano ali para contar a experiência dele, e aí tinham recém-chegados, vai. Sim. E aí ele falou, mãe, nem sabia que já tinha tanto brasileiro na escola. Então, assim, existe em Gaia, mas eu acho que é um pouco mais espalhado, talvez não seja uma comunidade tão concentrada, tão organizada como às vezes a gente vê em algumas cidades daqui, que acho que pela cidade ser um pouco menor, as pessoas se unem um pouco mais, né? Gaia tem excelentes escolas e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência de vocês. Os meninos sempre estudaram em escola pública, já estudaram em escola particular? Qual foi o critério de decisão de vocês na época da mudança? Então, eu acho que até eu falei um pouco da parte do ambiente da cidade, mas não falei também desse ponto de tomada de decisão também foi em função da escola. Em função deles, né? Quando, claro, é sempre aquela preocupação, né, de toda mãe, onde vai estudar e tal. E eu fiz uma pesquisa naquela época. Eu diria que eu acho que na hora da mudança, os filhos, eles estão no top 2, nem no top 5, no top 2 do peso das decisões, né? Que a gente então, fica... e o que acontece? O Caio, quando o mais velho, né, ele já veio para cursar o ensino secundário. E acho que é uma coisa interessante de contar, né? Vamos explicar que o ensino secundário é o equivalente ao ensino médio. Isso, equivalente ao ensino médio no Brasil. E aí o que acontece aqui, quando chega no ensino secundário, que é o ensino médio, são poucas as escolas, é um número mais reduzido de escolas, né? Enquanto que quando a criança está lá no básico 1, básico 2, todas as freguesias da cidade têm uma escola básica, só que nem todas têm a escola já para os mais velhos, né? Normalmente eles já agrupam, né? Eles agrupam. E também uma coisa que me chamou a atenção é que em Gaia tem 7 escolas secundárias, né? Então isso também foi um ponto sendo que no Porto tem 5. Em função dessa geografia. Sim. E aí, como eu me preocupava muito assim com essa parte da escola, eu comecei a estudar essas alternativas de escola secundária, ver os comentários, né, dos pais, enfim, dos alunos, em grupo de Facebook, né, que aqui é muito comum eles usarem o Facebook. E aí eu mandei mensagem para algumas das escolas secundárias e recebi resposta e tudo mais, sabe? Então, eu acho que foi uma forma também que eu me senti um pouco acolhida também, né? Mesmo ainda estando no Brasil, já consegui alguma comunicação com as escolas aqui. Você quer citar algumas escolas que você tenha pesquisado e que você acha que seja interessante? Os meus estudaram na escola Inês de Castro, que fica em Canidelo. Sim. Porque eu vivo na freguesia de Madalena, né? Que é uma freguesia vizinha a Canidelo. Então, para mim, geograficamente, era a Inês escola é secundária, ideal. não é? É só secundária, né? A Inês de Castro é só secundária. E depois tem uma outra freguesia que chama Valadares, que também é muito próximo de Madalena. A secundária de Gaia, seja a Joaquim Ferreira Alves, que é essa de Valadares, seja a Inês de Castro, que é essa que fica em Canidelo, e a Almeida Garré, que fica em Mafamude, que é mais no centro de Gaia, são as mais conceituadas. 3 mais conceituadas. Como alternativa, né, para quem também já está vindo com filho nessa idade. Aí, para os menores, eu diria que assim, pelo que as pessoas falam, eu não tive essa experiência, que os meus já vieram mais velhos,
mas é muito parecido, né? O ensino quando, E aí quando eu as acho que crianças estão no balé. eu acho que também na fase dos menores acaba que você segue mais à risca a questão da escola na Mais sua próxima da proximidade. residência, Sim, é. E normalmente é onde se consegue mesmo a a vaga, vaga. né? Porque pela lógica do ensino aqui em Portugal, eles privilegiam Sim. a moradia, né? A escola Sim. mais próxima da moradia Sim. ou do O trabalho que da no início pessoa. eu não achava que justificasse, mas hoje eu acho que faz muito sentido. Só para finalizar a parte de educação, o Caio, por exemplo, foi para a universidade, saiu de casa e foi morar em Guimarães. Esse vai Sim. ser depois uma outra sequência de conteúdo, porque eu vejo quantas pessoas se interessam por esse assunto filhos em universidade, É. né? Quem sabe eu não convenço o Caio de falar sobre Quem sabe. isso. Mas eu acho que é interessante falar dessa parte também, porque também, como eles já vieram mais velhos, eu me preocupava, quando eu escolhi Gaia, também eu É isso, fui pensando na ele questão da poderia universidade. estudar em Gaia? Existe universidade em Gaia? Não, ele estudaria no Porto, Não, seria em Gaia existe institutos politécnicos. politécnicos, né? Tá, Mas não uma universidade. tá. É a Universidade do Porto, né? E tem várias Ou até outras. a Aveiro também estaria Então, aí próxima, quando né? nós decidimos por Gaia, também teve esse peso. Por que acontece? Em Gaia, num raio ali de 30 a 50 quilômetros, tinha diversas opções. A gente ainda não sabia qual era o curso exatamente que ele ia escolher, né? Mas sabia que ele queria já falava em áreas ligadas a exatas, né? Ele faz engenharia. E aí, quando nós pesquisamos, num raio ali de 30 a 50 Já quilômetros teriam essas de opções. Gaia, teria a Universidade de Aveiro, teria a Universidade do Porto e teria a Universidade do Minho, Sim, é onde ele estuda hoje, né? Que ele estuda na Universidade do Minho. Então, isso também tem um peso relevante, porque sim. num raio próximo tinha uma oferta muito grande de E uma coisa que universidades. aqui em Portugal é muito comum que os adolescentes, né, os jovens, quando entrem na universidade, saem de casa e vão morar na universidade ou ao redor da universidade, né? Então, eu diria que até por uma questão de experiência e, enfim, não, é muito difícil você conseguir nessa fase de vir com uma criança ou um adolescente muito novo ainda, conseguir conciliar todas essas necessidades pensando no que vai ser, porque você nem sabe para qual universidade seu filho vai vir a entrar, né? Sim, eu acho que nesse momento o que eu acho que deve levar em consideração é onde tem uma oferta mais próxima da E a onde você vai. acessibilidade, né? Ele consegue, por exemplo, ir de autocarro, né? Sim, sim. De Gaia para lá. E assim, na verdade, logo no início da faculdade, ele até ia e voltava todos os dias. É que depois, no passar do tempo, até para a integração deles Sim. e para Não, foi o participar, que eu falei, eles gostam eles disso, é uma gostam, experiência enriquecedora também nessa fase, né? Nessa etapa. Mas assim, De ganham asas. mesmo ele aluga um quarto, né, de estudante lá em Guimarães, mas ele vem sempre para casa pela proximidade, né? Então, normalmente ele volta na sexta-feira e passa o final de semana em casa. Então, mesmo que o seu filho não passe muito próximo da sua casa, se próximo da sua casa tiver uma oferta grande de universidade, quem sabe no final de semana ele volta. Nem que seja para lavar roupa e pegar comida. O meu vem em casa uma vez no mês e olha lá. Bom, em relação, para a gente terminar de infraestrutura nesse aspecto, né, de você conseguir viver em Gaia, a rede de hospitais. Gaia tem muita opção, né, tanto pública quanto particular, ela é bem servida. Sim. Tem um hospital público de Gaia mesmo, né? Então você não precisa ir recorrer ao Porto. Porque o hospital na região norte, o maior hospital é sem dúvida o Hospital São João, que fica no Porto. Agora em Gaia tem o Hospital Santo Silva, que é enorme. Ele atende não só quem vive em Gaia, mas também quem vive no distrito de Aveiro, porque em Aveiro não tem um grande hospital público. E o hospital ele está em constante crescimento, porque
ele está localizado numa região que ainda tem muita área para crescer, diferente do Hospital São João, que está ali bem no centro, né? Então, desde que eu tô lá, o hospital já passou por várias melhorias, né? Eu já tive oportunidade e graças a Deus nunca precisei de um atendimento, mas já tive oportunidade de ir acompanhar uma amiga, e as instalações são espetaculares aí dentro do hospital. Falando agora um pouco sobre transporte. Não, só ainda sobre hospital, e aí tem o público, mas privados tem Trofa, tem o Hospital da Luz, né, que fica ali no Arrábida, e tem o Lusíadas também. Então tem uma variedade. São 3 grandes grande, redes. Eu diria que eu acho que Portugal é o Trofa, o Lusíadas, a CUF. CUF não, né? A CUF é no Porto, é muito próximo também. E o Hospital da Luz, eu diria que são 4 grandes redes particulares de referência. Dos 4, tem 3 deles tem em Gaia. Sim. E são estruturas espetaculares, assim. Ótimo. Bom, falando então um pouco do transporte, que eu particularmente acho que é um ponto muito positivo em Vila Nova de Gaia. Né? Não é só você estar próximo ao porto, muito próximo ao porto. Você poderia estar muito próximo e não ter tanta acessibilidade, né? Facilitada. Gaia é super bem servida, né? Você está ali com um comboio que corta o país, né? De norte a sul, passando pela estação de Gaia, pelas estações. O metro, que eu diria, hoje o metro chega a grande parte da cidade, grande parte, e está em constante expansão. A linha de autocarro, que também tem as estações de caminhonagem, né, como a gente chama aqui, e a rede de autocarro interno, assim, Sim, municipal, que também, imagino, essa eu não conheço, não tenho muita... Eu acho assim, essa rede toda, que a Ju comentou, ela se integra, né? Então, qualquer lugar da cidade que você optar por viver, você vai ter, seja esse autocarro municipal, seja o comboio ou o metro. Eu lembro que há um tempo atrás você estava me contando sobre uma linha que ia passar a ter da parte mais para dentro de Gaia para a praia, tipo um corredor. Né? Não, na verdade, assim, hoje o que é, né? Quem vive na praia, o que tem de opção próximo da praia, assim, de transporte mais rápido, porque assim, autocarro tem em toda a cidade, mas além do autocarro, né? Quem vive ali na região litorânea tem o comboio, porque o comboio, quando ele chega em Gaia, chega por Espinho ali, exatamente, chega na praia. Quando ele chega em Gaia, ele vem litorâneo, né? Então, a pessoa que mora, por exemplo, em São Félix da Marinha, que é a última freguesia da praia ali de Gaia, ali tem uma estação e a pessoa pega o comboio lá e vai até o centro de Gaia. Aí depois tem o metro. E aí no centro pega o metro pro Porto, por exemplo, né? Então, isso já tem o comboio. E aí o que está sendo expandido atualmente, né? Nas freguesias onde não tinha nem comboio nem o metro, eles estão criando corredores de ônibus, né? Que no Brasil a gente chama de corredor de ônibus. Aqui eles chamam de metrobus, né? Porque eles destinam uma avenida, colocam ali uma linha que só circula o ônibus e fazem essa integração. Então, existe uma avenida nova que estão criando até a praia, que chama Avenida do Mar até. E ali nessa avenida tem um corredor de ônibus. Então, quem está no centro para chegar na praia, também agora tem esse transporte mais facilitado. E para o outro lado da cidade, que era ali indo para o rio, porque Gaia tem uma parte litorânea e tem uma parte que é beira Rio Douro, né? Então, nessa parte, que é a freguesia de Oliveira do Douro, também não tinha um transporte mais rápido. E eles também criaram um corredor de ônibus que é o Metrobus, que eles chamam, também para fazer essa integração. E a linha de metro, atualmente, tem uma expansão. Gaia vai ganhar 3 novas estações de metro. Hoje vai até Santo Ovídio e vai ter mais novas 3 estações. E foi aprovado agora recente uma nova linha que vai chamar Rubi, né? Que vai atravessar na direção da Casa da Música ali, que é na direção da Boa Vista, no Porto,
vai atravessar para Gaia Bacana. com novas estações também. Que aí vai passar ali pelo Shopping Arrábida. Eu acho que isso é por que eu falei que achava que isso é um ponto muito favorável para Gaia? Porque isso se relaciona com o aspecto que a gente vai entrar agora no assunto, que é emprego e empreendedorismo, né? Você falou agora há pouco, quando a gente estava falando sobre outros tópicos, que existe em Gaia muitas pessoas que vivem em Gaia, mas que trabalham no Porto. E eu acredito que também trabalham em outras cidades Exato. próximas. E um dos fatores que permite isso, eu É o tenho transporte. certeza que é o transporte. Sem Né? dúvida. Porque se fosse uma cidade com um transporte mais dificultado, que a pessoa tivesse que ir obrigatoriamente de carro, talvez ela não teria expansão no aspecto de possibilidades de moradia tão grande quanto tem hoje. Sim, o transporte público ele encurta as distâncias, né? Sim. Então a pessoa consegue chegar em 15 minutos ou 20 minutos no seu trabalho facilmente, né? Seja de comboio, ou de metro, né? Sim. Ou até mesmo de autocarro. Bom, falando isso e entrando no assunto de emprego, empreendedorismo, mesmo a gente já tendo falado que há um número de pessoas, vamos dizer assim, considerável, né? Que vivam em Gaia e trabalhem em outras regiões, como que você falaria sobre as possibilidades de trabalho? O que eu quero dizer com isso? Que tipo de oferta você acha? Existe hoje uma migração muito grande de pessoas com teletrabalho. Né? A gente sabe sim. que as pessoas às vezes mudam para Portugal e continuam trabalhando à distância no país de origem. Acho que desde a pandemia isso intensificou. Mais frequente, né? O que isso também colaborou, eu acho que para a imigração, porque as pessoas buscam qualidade de vida e aí elas podem viver com mais qualidade de vida sem perder o trabalho, que é uma fonte necessária. Mas dentro das possibilidades de trabalho, chegar em Portugal para trabalhar, quais as áreas você acha que dentro da própria cidade as pessoas podem ter expectativas positivas? Fábricas, grandes empresas, comércio local, o que você vê como destaque? Eu acho que tanto em Gaia como no Porto, as áreas de maior atratividade para trabalho são relacionadas a comércio, serviço, próprio turismo, gastronomia. Né? Acho que Gaia também tem ali a parte do porto de Gaia Exatamente, muito atuante. Do turismo, gastronomia, qualquer uma dessas áreas tem sempre muita oferta, porque está em constante crescimento, né? Portugal todo, né? Está em constante crescimento. Então essas áreas elas estão sempre expandindo. Já com relação à indústria, elas ficam um pouco mais retiradas ali, tanto do Porto como de Gaia, né? As indústrias... Existe em Gaia alguma zona mais industrial? Existe uma região ali de Canelas, Rechosas, que tem algumas pequenas indústrias, né? Mas a maior parte da indústria, ela tá no distrito de Aveiro, que é colado, porque Gaia termina, a última freguesia de Gaia já é divisa com o distrito de Aveiro. Sim. Mas a maior parte das indústrias estão ali em Santa Maria da Feira, São João da Madeira, né? Que são regiões mais industriais e que ficam a 30 minutos de Gaia, com super fácil acesso ali pela rodovia. Mas o que eu ia destacar também é que em Gaia tem um projeto que em breve vai começar a operar, que é um centro tecnológico, que aí sim, eu acho que Portugal todo tem muita oferta para quem quer trabalhar na área de tecnologia. As empresas estão investindo em hubs de tecnologia em Portugal, porque tem a internet em Portugal, né, é muito boa, então facilita esses projetos. E aí em Gaia, na Madalena, hoje onde é o parque de campismo, vai ser ali um centro tecnológico. Legal. E isso é bem interessante. Assim. Eu acho que isso colabora para o desenvolvimento da cidade e abre outras possibilidades também. Exatamente, porque à medida que se criar ali um polo tecnológico, também vão precisar de outros segmentos para dar suporte a esse polo tecnológico. Bom, acho que em termos de infraestrutura falamos
Bastante, né? Não falamos de uma coisa que normalmente as pessoas querem saber, mas você falou, dá para viver em Gaia. Gaia tem um grande shopping e dois Tem. outros menores, não é isso? Então, os shoppings são Todos grandes, são grandes. Tem 2 shoppings grandes, né? E além dos shoppings tem o Corte Inglês, que também as pessoas às vezes vêm ali de outras... adoro. Vêm de outras regiões, outras cidades do norte, vêm para Tem o ir no Arrábidas, shopping o Arrábida shopping e Gaia o Gaia mesmo, Shopping. né? A Gaia Shopping e o Corte Inglês. E depois tem centros comerciais menores, que esses centros, parecido com aquele modelo que tem nos Estados Unidos, que tem menores centros onde você tem ali uma loja de cada segmento, isso tem vários espalhados aqui ali é muito em Gaia. comum ter isso quando você tem uma rede de supermercado. Isso. E aí naquele galpão, vamos dizer assim, naquele tipo de determinada construção, você tem uma farmácia, uma lavanderia, uma loja de esporte, uma academia, um ginásio, né? Então você tem vários assim localizados em freguesias. Ontem até inclusive eu estava com uma cliente e ela queria comprar uma coisa específica e ela falou, Ana, eu vou ter que ir no Norte Shopping porque eu quero ir numa loja X, né? E aí eu falei, não, mas essa loja tem tanto no Shopping Arrábida como tem no Shopping Gaia. Eu não sei se vai ter o mesmo leque de produtos, porque a loja é um pouco mais reduzida, mas tem. Então, assim, eu não... dificilmente eu preciso me deslocar para um shopping no Porto para comprar alguma coisa específica. Sim. Mesmo essas grandes lojas de departamento, lojas grandes como Decathlon, mesmo na parte de materiais de construção, Leroy, todas têm, de eletrodomésticos também, Vorten, MediaMarkt, todas têm em Gaia enfim, Gaia... Bom, nesse momento eu faria aquela pergunta, e você tá feliz com essa decisão? Mas eu acho que a gente não precisa fazer a pergunta, você já respondeu ao longo de toda a nossa conversa que você é muito feliz em viver em Gaia. Eu queria que, a gente está chegando, né, próximo ao término do bate-papo, eu queria que você, antes de terminar, eu queria que você desse um conselho, assim, na verdade é o seu ponto de vista sobre, como eu falei no início, foi uma imigração feliz, né, bem-sucedida. O que você considera que no início de um processo, quando a pessoa pensa, porque assim, a grande maioria das pessoas desejam viver em Portugal, cogitam essa possibilidade para ter qualidade de vida, né? Eu costumo dizer que antigamente eu falava assim, infelizmente a gente tem que fazer esse movimento em busca de qualidade de vida e tal. Hoje eu já diria que não é felizmente ou infelizmente, é de acordo com as suas prioridades, o que você deseja para a sua vida, para a vida dos seus filhos, e aí você levanta todas as possibilidades. Mas o que você considera que foi fundamental para hoje você colher o resultado que você colheu? Aqui essa pergunta ela vai além da cidade que você escolheu para morar. Sim, sim. Sem dúvida, eu considero que a escolha da cidade, ela não garante, mas ela facilita muito. Sim. Se você fizer uma escolha com muito conhecimento e com muita clareza do que você está buscando, né? Sim. Eu tenho essas necessidades, essas prioridades, então essa cidade vai me atender provavelmente melhor. Eu tenho certeza que isso colabora muito para a assertividade da mudança. Mas, além da escolha da cidade, o que você poderia, como uma imigrante que Sim. vive aqui há 5 anos com sua família, que todos estão bem adaptados, felizes, o que você deixaria como não é mais do que uma dica, né? Tipo assim, olha, se atentem a isso, sabe? Pensem nisso. Eu acho assim, constantemente, mesmo estando aqui há tantos anos, a gente às vezes para refletir Sim. sobre isso, né? Eu digo que a gente tem os momentos que nos fazem, né? E assim, vai existir os momentos que você fala, nossa, hoje eu queria estar no lugar, né? Eu queria estar lá, eu queria estar comemorando com uma pessoa ali que é especial, que está comemorando uma data importante, enfim. Então, a saudade, né, aquela palavra tão poderosa que realmente muito profunda, a gente vai ter,
né? Isso é natural. Mas eu acho assim, você tem que sempre voltar ao propósito que te fez vir para cá, né? E sempre, se você passar por uma dificuldade ou um momento onde você psicologicamente tá um pouco mais sensível, você sempre resgatar aquele... O que te deu o gatilho de vir. Qual o propósito, né? O que fez você sair de uma vida que muitas vezes, muitas famílias que a gente conhece têm uma vida confortável no Brasil, estruturada e passa por essa mudança. Mas o que lhe motivou a fazer essa transformação de vida? E ter isso muito claro também entre os quatro. No caso, nós em casa nós somos em quatro, né? Eu, meu marido e os 2 filhos. Entre nós, porque isso fortalece muito, Sim. né? Porque é uma mudança para todos, cada um na sua etapa, né, na sua fase, mas todos vão passar por esse Exatamente, processo. é desafiador para todos nós, né? Então, assim, nós, no nosso caso, nós tínhamos um propósito de realmente vir para ter um outro padrão de qualidade de vida, né? E nós vivíamos em São Paulo, numa metrópole, vivia muito bem, de forma confortável, trabalhava muito, tinha um dia a dia, tanto eu, meu marido, muito estressante, muito pesado, né? E então nós buscávamos essa transformação para também conseguir ter uma vida mais leve. Não que a gente quisesse deixar de trabalhar Sim. ou produzir, muito pelo contrário. Mas que vocês conseguissem viver mais. Exatamente. Né? Equilibrar os pratinhos. Que a gente pudesse manter produzindo, mas que pudesse aproveitar Sim. um pouco mais daquele tempo livre com mais qualidade de vida. Esse é um propósito muito grande nosso, né, do casal, e de proporcionar para os filhos uma educação de qualidade Sim. e abrir os horizontes deles para novas possibilidades, né? Então, isso a gente conseguiu proporcionar, né? Tá conseguindo, né? A gente ainda está nesse processo e é muito rico, né? Muito rico cada oportunidade que a gente tem de conhecer uma cultura diferente, de um país novo aqui na Europa. Isso é muito enriquecedor para eles e abre Sim. muito os horizontes. É uma experiência, né? Lá entre os motivos para se viver em Portugal, normalmente começa com a qualidade de vida, educação dos filhos. Ali no meio, o clima mais ameno na Europa. E ali no meio, sempre nessas reportagens, a gente encontra a facilidade de você ter contato com a cultura, porque você viaja mais, você tem mais acesso, né? Tá muito próximo. Então, isso está sempre ali integrado nesse planejamento de mudança. E é real. Hoje a gente vive isso, né? Os próprios filhos estando aqui, eles têm contato com gente de vários lugares do mundo inteiro, né? E a família... Eu diria que na universidade isso fica ainda mais atuante, né? Claro. Eu via pelo João, agora vejo pela Ana. Eu acho que mais do que se estivesse no Brasil, como o convívio na universidade faz com que você tenha contato com a cultura do mundo, né? Porque tem gente do mundo inteiro. E eu acho assim, quando você consegue ter esse propósito que eu falei, muito consolidado entre a família fica ainda mais unida e mais forte, e aquele sentimento, às vezes, que você tem, poxa, eu queria estar lá, você tá aqui com o seu núcleo familiar principal, tá aqui forte, né, consolidado, para que esses momentos, né, e não fiquem tão mais presentes do que os outros, né? E no que eu posso dar... Fora que tendo um bom planejamento, isso que eu ia você dizer. Consegue também, né, ter essa... Isso, eu ia dizer isso também, que quando nós planejamos, a gente colocava lá uma vez por ano, talvez a gente não tenha conseguido ir uma vez, até recentemente fomos, mas eu acho que se a gente conseguir sempre ter uma visualização que daqui um ano ou daqui um ano Sim. e meio a gente vai lá matar um pouquinho da saudade, no coração. Corre tudo lindamente. Bom, queria te agradecer.
foi ótimo. Eu tenho certeza que tudo que você falou vai agregar, né? Porque, como eu disse no início, eu acho que há uma diferença muito grande entre consumir conteúdos que são hipotéticos e consumir o conteúdo real, né? De uma experiência real e uma experiência de 5 anos. Então, ainda calhou que você veio e viveu durante todo esse tempo no mesmo lugar. Sim. Então, isso também afirma, né? Que é uma cidade, eu ia falar assim, ideal para se viver. Eu acho. Eu acabei não falando uma coisa muito interessante de Gaia. Eu falei da praia, mas na verdade tem a parte da Ribeira, né? Sim. Que às vezes as pessoas vêm para o Porto com aquele. Eu particularmente gosto de passear mais na Ribeira de Gaia do que na Ribeira do Porto. Exatamente. Fica aqui a dica. E aí, lá em casa até a gente brinca, né? Que às vezes estamos lá, sei lá, um domingo à tarde, né? Sem fazer Vamos nada. Vamos até a Ribeira, ou vai ali, dá uma voltinha. Tem uma oferta muito grande de entretenimento, isso Sim. que eu ia dizer, né? Que eu acho que é uma coisa que faz muita diferença também para quem está chegando, então tem feiras culturais, praticamente todo final de semana tem um programa. Então aproveita e dá uma dica, aí sim dica, eu até coloquei no roteiro e, enfim, a pessoa chegou a Gaia, vamos fazer assim, supor, né, que como você que veio antes para conhecer, para analisar, escolher, tá vindo e tá olhando para Gaia como uma possibilidade. Dá 2 ou 3 dicas de lugares que essa pessoa vá visitar para conhecer melhor. Não é só um fator determinante para a mudança, mas para perceber o ambiente, para se encantar, quais são 2, 3 lugares que você considera que quem vem a Gaia, seja para morar ou para fazer essa análise, que seria legal essa pessoa conhecer. A Ribeira seria um. A Ribeira, eu acho que não dá para ir a Gaia sem conhecer ali. Independente de beber vinho do Porto ou não. Onde tudo começou, né? Porque a cidade, a cidade foi crescendo a partir da margem do Rio Douro, né? Foi ali que foi crescendo a cidade. Então, acho que as caves ali de vinho do Porto, ou World of Wine, que é um centro ali cultural, onde tudo tem a ver com vinho e tal, é super interessante. Só ali já é um passeio de um dia todo. E isso sim. Aí na parte do litoral, eu acho que toda a orla é interessante, mas aonde tem mais vida, onde você consegue viver mais isso que eu comentei, de você ter ali restaurante, ali a Praia de Canidelo, Legal. Que é onde tem mais infraestrutura. Depois, no final da orla, tem uma curiosidade, né? Que tem uma cidade, uma igreja que fica no mar. Ela é em cima de umas pedras, mas ela já fica no oceano, que é uma paisagem lindíssima, né? Que é a Nossa Senhora da Pedra. Eu acho que vale a pena. E para vocês vivenciarem a parte da vida da cidade, o centro mesmo de Gaia, né? República, ali República. é onde fica a Câmara de Gaia. Ali acho que é o ponto mais central da cidade. E o prédio da Câmara é um prédio lindíssimo, né? Um prédio muito bonito. E aí vão em frente à Câmara de Gaia, que vocês vão ver lá o metro, vão ver a parte urbana da cidade. E para finalizar isso tudo e colaborar com o seu depoimento que Gaia é Gaia, o melhor pôr do sol onde se assiste? No Jardim do Morro. No Jardim do Morro. É o pôr do sol mais bonito de Portugal. O pessoal fala que a visual é muito melhor do que do lado de... Não, sem dúvida nenhuma. Agora eu gaguejei porque eu lembrei de uma coisa importante. E se vocês querem ver uma festa, que é uma festa de verdade, onde vai tirar os brasileiros do chinelo, vão ao São João. O São João é uma data muito, assim, eu digo que é a data mais importante para eles aqui em Portugal. Esse ano eu vou ao São João em Gaia com você. E aí é uma festa, então é comemorado o dia de São João, que é 24 de junho, e é uma festa lindíssima, onde eles colocam
fogos de artifício na ponte Dom Luiz, e é espetacular. Eu nunca fui. Eu sempre falo, vou tentar, mas assim, confesso que a logística eu acabo pensando, vou estacionar onde, que horas vou chegar, mas esse ano eu vou. E aproveitem que junho é verão, e já aí é tá tudo mais de agradável. Bom, Ana, muito obrigada. Por Fiquei nada. muito feliz. Acho que foi ótimo. Vai ser com certeza enriquecedor. E, enfim, eu acho que é uma doação nossa, da nossa experiência, né? Sim. A gente sabe que é um processo que traz bons frutos, mas que não é fácil, né? Envolve sentimentos, medos e família. A gente fica, eu particularmente, eu vim praticamente com os mesmos pensamentos que você, tanto a gente para ter uma vida mais leve, qualidade de vida, mas principalmente em função de oferecer oportunidades para o João e para a Ana. E acho que a gente está conseguindo cumprir com isso, né? Sim. Com as possibilidades. Mas a gente sabe o quanto a gente também abre mão, o quanto a gente está disposto a dar um passinho para trás, a recomeçar, porque é um recomeço. E levar essas informações pode ajudar as pessoas a também trilharem um caminho de sucesso. Não, eu Obrigada. agradeço também a oportunidade de participar. Eu acho um projeto super interessante, porque, sem dúvida, como você falou, acho que a primeira dúvida é onde viver, né? E então eu também agradeço aí o convite de ter participado. Obrigada, tá? E faço o convite que vocês já perceberam que Gaia é tudo de bom. Bom, pessoal, obrigada por terem assistido. Se tiverem dúvidas sobre o local, sobre a cidade, deixem nos comentários. A Ana vai responder com o maior prazer. E nos encontramos em breve no próximo episódio.